Beleza, meu nome é Ademar Cruz, estou colaborando aqui na Fundação a partir de 2010, quando eu cheguei aqui. Eu sou oriundo do estado do Acre, do município de Cruzeiro do Sul, e na minha trajetória para chegar aqui na FAES, eu estava no governo do estado, trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente do estado, com uma agenda voltada a trabalhar com comunidades tradicionais, com criação de unidade de conservação, bem como trabalhar com a questão da organização comunitária do governo do estado. Em 2010 eu vim aqui para a Fundação colaborar com os trabalhos aqui na Regional Juruá-Jutaí. Foi por onde eu comecei a desenvolver minhas atividades dentro da FAES. Eu cheguei aqui na Fundação, acho que durante algum período eu trabalhei com o professor Vigílio, lá na Secretaria de Meio Ambiente. Eu era secretário adjunto e ele secretário da pasta, E aí a gente trabalhou, teve um relacionamento bom nessa área de trabalho, onde a gente conseguiu ter sintonia naquilo que ele sonha, que ele acredita, com que eu também acredito, que é exatamente fortalecer as nossas comunidades do interior do estado e através disso a gente fortalecer o trabalho e o sonho da gente, que é a conservação do meio ambiente. A gente entende que fortalecendo a vida das pessoas que moram na floresta, a gente automaticamente traz essa fortaleza ao trabalho das comunidades e a preservação do meio ambiente. Então, aí foi quando ele estava aqui, eu comecei a desenvolver um trabalho nessa vinda do Vigílio da Secretaria de Meio Ambiente para a Fundação. Ficou alguns desalinhamentos, e aí meu trabalho dentro desse relacionamento entre a FAES e a Secretaria de Meio Ambiente era um interlocutor nesse diálogo. E aí, com o passar do tempo, eu vi que eu podia colaborar muito mais atuando dentro da Fundação, e foi aí que eu vim para cá colaborar nesse aspecto. E eu cheguei aqui para exatamente coordenar uma regional chamada Juruá-Jutaí, que compreendia 3 unidades de conservação, que era a unidade de conservação Acari, a Resex do Gregório e a RDS do Cujubim. Então eu passei algum tempo desenvolvendo ações do programa Bolsa Floresta dentro dessas comunidades, que era atualmente sobre a coordenação da Superintendência da Valcleia, que antes era apenas um programa chamado Bolsa Floresta. É muito legal essa pergunta, porque acho que dá para a gente viajar no tempo, eu estou quase 12 anos aqui na Fundação e tenho muita história sobre cada dia, cada mês, cada ano, tem sempre uma história. E talvez eu não teria tempo de contar boa parte delas. Talvez eu vou procurar trazer algumas dessas histórias que eu vivenciei atuando dentro da FAES. Algumas delas foram muito marcantes, e outras eu diria não tão marcantes, mas foi muito importante para a minha vida profissional. Eu trago aqui, por exemplo, o desafio de implementar um núcleo e uma comunidade dentro da reserva do Cujubim, que fica muito distante daqui, quase 950 quilômetros de Manaus até lá. E essa comunidade, ela foi uma comunidade de pessoas que era descendente de seringueiros, é uma região muito isolada, e a Fundação chegou ali para implementar um programa chamado Programa Bolsa Floresta, e com várias ações. Essas comunidades se sentiam um pouco abandonadas pelo poder público, e a presença da Fundação nesse território foi fundamental. E quando eu digo que essa história do Cujubim ela é muito marcante, é porque tem vários capítulos dentro dessa história que eu vou contar. A primeira foi pensar uma vila, trazendo todos os moradores que moravam isolados a morar dentro do mesmo espaço, para facilitar a implantação de uma escola onde os alunos, as crianças pudessem estudar, e também os adultos, que a grande maioria eram analfabetos. Mais de 90% dos adultos eram analfabetos. E aí, então a ideia é trazer uma escola onde essas pessoas pudessem se alfabetizar. E aí também fortalecer o sistema de energia e água e tudo, o sistema básico dessas comunidades. Então foi pensado dessa forma, fizemos várias reuniões, várias tentativas, e uma delas foi a vinda deles. E a vinda deles foi muito marcante, porque aquelas pessoas moravam cerca de
3, 4 dias de barco, e eles não tinham barco para vir. E eles botaram as coisas em cima, fizeram uma jangada, que são toras de madeira flutuadas no rio, e eles botaram todas as famílias, as panelas, as coisas, e desceram o rio pela correnteza, puxado pela correnteza do rio. E saíram à deriva, até chegar no local onde foi fundada a Vila Cujubim. Então isso, para mim, já é uma história que é muito emblemática, no sentido de as pessoas acreditarem naquele sonho de que viver em comunidades era um pouco melhor do que eles viam. Então eles se desafiaram a descer a correnteza do rio em cima de toras de madeira até chegar a uma comunidade que foi construída. E aí a história de criar essa comunidade, ela foi tipo um outro desafio à parte, que foi exatamente levar muito material da cidade, muitas pessoas que foram contratadas para ajudar a fazer essa vila acontecer. Construção de casas, moradia para essas famílias, escola, posto de saúde, né, base, casa de professor, então saneamento, né, fossa para as comunidades. Então, foi um desafio muito grande. Então isso demorou quase um ano para ficar pronto. Então uma vila muito bem feita, bem organizada. E aí dentro desses vai e vem, um momento que assim para mim foi muito marcante, é que a gente conseguiu se aproximar do poder público, levar o professor e trazer tudo isso, essas coisas, e as coisas começaram a funcionar. No entanto, aquelas famílias elas não tinham uma vivência, não foram bem preparadas, eu diria, que talvez esse foi o pecado, de botar elas para morarem junto, no mesmo espaço, pessoas que vieram de vários pontos, nunca tinham convivido e morar uma família perto da outra. E aí, com essa aproximação dessa vida comunitária, faltava neles uma liderança à altura que pudesse gerenciar todo o processo. E aí, nesse gerenciamento, a gente teve alguns conflitos, e esses conflitos foram avançando, do ponto de vista de chegar ao ponto deles irem embora, abandonar a vila, e deixaram tudo para trás, tudo que construíram, e a gente olhou para trás, trabalhamos muito, apresentamos tantos solução para os problemas, mas talvez um principal dele, eu hoje me culpo disso, que era trabalhar o relacionamento entre família, e a gente de fato não trabalhou direito isso, a gente até tentou, mas não trabalhamos direito, e isso foi um fracasso, eu diria, do ponto de vista daquilo que era aquele sonho. No entanto, eu diria que nesse meio dessas histórias, a gente aparece um desafio, nós saímos daqui de Manaus, ir para lá, para conversar, ficar à deriva no rio, a boadeira quebrar, a gente ficar dormindo na beirada. Então teve muita história muito, muito marcante, né? E outras histórias, né, que é sempre importante, que a Fundação traz, é o crescimento profissional, né? Eu contei essa história do Cujubim apenas como um desafio que a gente tem, nem todos os desafios que a gente acredita, a gente consegue ter um sucesso que a gente imagina, mas também teve muita coisa bacana que eu diria que superou tudo isso, né? Trazer a comunicação de um modelo através de rádio, né? E eles conversarem entre si. Esse projeto foi muito importante, tirou as pessoas do isolamento. O projeto que a gente também levou para as comunidades, que foi o trabalho feito com a questão da infraestrutura de produção, né, como casa de farinha, água potável. Esse trabalho todo, isso contou muito, e eu sinto que até hoje as pessoas carregam isso como um orgulho de ter recebido isso do trabalho da equipe da Fundação Amazônia Sustentável que levou a essas comunidades. E fazer campanha de vacinação junto com as prefeituras. A gente teve um legado de várias coisas que a gente trabalhou, uma delas a FAES carregou sozinho, outra delas com parceiros que a gente desenvolveu em parceria local, do governo e até do movimento social, que a gente se fortaleceu para levar essas atividades. E aí, e hoje o resultado disso, a gente tem lugares que as pessoas estão realmente fazendo despesca de pirarucu, fazendo manejo de lago, tendo a sua área mais preservada, tendo uma liderança mais fortalecida, né? Então nós temos, isso é um fruto de um trabalho que foi feito muito anteriormente e que a gente conseguiu, hoje a gente consegue colher frutos que a gente nem imaginava que fosse chegar tão longe, né? E eu acho que a Fundação para mim, agora falando da Fundação para mim,
eu acho que a Fundação me trouxe um crescimento profissional muito grande, né? Eu dou graças à Fundação por esses anos que estou aqui e a cada dia eu aprendo com as pessoas que trabalham aqui e a Fundação me oportuniza a buscar mais conhecimento, né? Levar as pessoas para enxergar outros projetos lá fora. E aí eu cito um deles, é mais uma história, a gente tem ido aqui no Paraguai, né? Ter ido lá no Paraguai verificar como é o trabalho das pessoas lá, como é que é a relação do trabalho de uma instituição que tem lá com as famílias, com as comunidades que moram na zona rural. Então isso para mim também foi um aprendizado como pessoas, para que eu possa melhorar o meu trabalho e levar esse meu trabalho para dentro dos territórios onde a gente atua. Então quando eu digo que a Fundação colabora com meu crescimento profissional, ela é nesse aspecto, de eu estar buscando, estar indo ver experiência e trazer essas experiências para dentro das nossas atividades, nossas comunidades onde tem atuação. Isso, para mim, isso é uma coisa importante, porque eu consigo me amadurecer mais nas tomadas de decisão, olhar um pouco aquilo que a gente fazia 3, 4, 5 anos atrás. A gente hoje age de uma forma diferente, pelas essas oportunidades que a gente tem em estar interagindo com outros grupos, eles fora no seu mundo de trabalho. Então, a Fundação, ela te permite você avançar, você crescer, você enxergar caminhos diferentes. Então, é uma instituição para mim que ela tem um valor muito grande por me permitir fazer aquilo que eu gosto de fazer e por me permitir eu falar aquilo que eu sinto e que eu percebo. Então, para mim, isso é uma coisa importante que nem todas as instituições deixam o colaborador à vontade para se expressar, para questionar, para buscar. E aqui na Fundação eu tenho esse espaço e eu acho que isso é importante. Não só eu, mas eu vejo que muita gente aqui tem esse espaço para se expressar, para contribuir com o crescimento. E aí, eu olho também a questão da coletividade, né? A Fundação ela tem um respeito muito grande pela coletividade. E a gente vai se moldando. Por exemplo, eu puxar um pouco da história da FAES, quando eu cheguei aqui, a gente tinha apenas um programa chamado Bolsa Floresta, que todo mundo trabalhava em prol desse programa. Mas na medida que as coisas foram evoluindo, outras iniciativas foram chegando e a Fundação foi abraçando. E aí a gente também foi se dividindo. E aí as expertises de cada um foram agasalhando dentro dessas iniciativas que a Fundação trabalha, e são hoje várias delas. Tem saúde, tem educação, tem continua o trabalho com a questão da conservação da floresta, que é o nosso principal programa de iniciativa, né? Conservar a floresta, valorizar o trabalho comunitário, trabalhar a questão da liderança, trabalhar a questão da saúde, trabalhar a questão da geração de renda nas comunidades, trabalhar a questão da conservação da biodiversidade. Então a gente tem um legado de coisas que a gente consegue se aperfeiçoar e ajudar as comunidades. Eu diria que, primeiro, eu acho que a gente tem espaço, a gente continua crescendo, a Fundação, de fato, continua crescendo, e é tanto que nós saímos de um número de colaboradores, naquela época de uns 80, 70 colaboradores, hoje nós temos um número praticamente o dobro disso, a quantidade de colaboradores. São colaboradores, eu diria, qualificados, né? Ela está buscando esse número de pessoas mais qualificadas para contribuir melhor com suas temáticas de trabalho. E eu enxergo a Fundação como uma instituição preparada para colaborar com essa agenda de desenvolvimento sustentável. Eu acho que a gente está preparado, a gente tem conhecimento acumulado das pessoas e da instituição mesmo para contribuir nesse desenvolvimento, contribuir tanto na temática de governança, como atividade de governança que eu falo, dos governos, prefeituras e governos estaduais e federais, através das nossas expertise de trabalho que a gente vem desenvolvendo, tanto na área de saúde e educação, quanto a conservação e quanto desenvolvimento sustentável na área de economia sustentável, como também nas organizações do qual a gente rodeia. A gente zela por um prestígio muito grande pelo que a gente faz, pela transparência que a gente é. A Fundação é isso, e eu enxergo que a gente será uma grande organização para os 30, 40, 50 anos por aí. Eu enxergo que a Fundação ela consegue desenvolver
e se aproximar e se fortalecer e com outras instituições e não perdendo sua identidade, né? Que é trabalhar o desenvolvimento sustentável, acreditando nas comunidades, acreditando naquela liderança de base, fortalecendo esse trabalho de base, que eu acho que é o que dá a gente o diferencial, né? A gente não trabalha só em cima de livro, a gente trabalha em cima de prática, de experiência, e eu acho que é isso que está levando a gente e é isso que faz eu acreditar que nós vamos estar muito mais fortalecidos daqui a 10, 15 anos em cima desse desafio que nos aponta. E se a gente superou um desafio que a gente está atravessando e a gente superou com energia, com iniciativa, com ideia, a gente é capaz de superar outras coisas que venham pela frente. Então eu acredito muito no trabalho que nós fazemos aqui e esse trabalho vai gerar bastante frutos, se Deus quiser, para a Amazônia, que nós estamos saindo do estado para trabalhar na Amazônia como um todo. E a gente vai crescer nesses aspectos, não só de território, mas de qualidade de trabalho, na qualidade da entrega e nas relações com parceiros. Você me ouve bem? Ouço bem. Câmera 1 gravando, câmera 2 gravando. Moral da história, 3, 2, 1. Bom... Peraí, rapidinho aqui, ficou uma palma em cima da outra. Agora. Então, vamos lá. Trazendo aqui essa questão de implementar projeto na Amazônia, parece que é uma coisa simples, mas não é. A Fundação Amazônia Sustentável, ela é uma instituição que é encorajada para desenvolver projeto na Amazônia. Nem todas as iniciativas que a gente desenvolve, ela dá 100% certo. A gente tem que ter ciência disso, né? E como uma escola, como um projeto de saúde. Mas, assim, o grande entendimento que a gente tem é que se a gente não testar, não for para cima, a gente não sabe se vai dar certo. Então, a Fundação, ela tem tudo isso. E para nós, que somos colaboradores que vamos levando essas iniciativas para frente, a gente tem que ter essa consciência de que a Fundação dá a oportunidade de você aperfeiçoar os seus trabalhos, buscar esses projetos, mas, acima de tudo, às vezes o projeto não deu certo, às vezes dá certo. Porque nós estamos na Amazônia. Implementar projeto aqui não é simples, é um desafiador. É desafiador pela distância, pela estrutura, pela distância que você se encontra nesses projetos. Mas eu tenho certeza que se a gente não testar, a gente não sabe se vai funcionar. E a Fundação ela tem essa pegada de buscar levar esses projetos para testar. E o que a gente faz é isso, e o que tem feito com que isso tenha dado certo. Alguns projetos deu errado, mas se a gente não tivesse testado, a gente não ia saber se ia dar certo. Tá certo? Então, eu acho que, para mim, o que deixa como lição é que a Amazônia ela é feita desse desafio. Parabéns à instituição que é como uma fundação que testando esse desafio, esse limite que faz com que as nossas iniciativas cheguem na comunidade, que chegue nos territórios, por mais distante que ele seja. Agora, olhar para isso como um desafio e é sempre bom, porque você vai crescer junto com esse desafio. E superar desafio é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos buscando. A superação do nosso desafio, que é implementar projeto na Amazônia. Show! Tá bom?